Vamos falar agora que depois de muitos adiamentos e controvérsias, o governo tirou do papel, na semana passada, o maior leilão de reserva de capacidade da história do país. Investimentos previstos em mais de 60 bilhões de reais, 19 gigawatts contratados. Só que apesar de ser considerado um marco para o setor, no entanto, os críticos alertam para os custos envolvidos, entre outras coisas. Quem chega para conversar com a gente, explicar um pouco mais sobre esse cenário, não só sobre esse avanço, mas para a gente entender se foi um bom negócio e o que os críticos têm dito, é Joísa Dutra, colunista do CNN Infra. Joísa, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Prazer estar aqui conversando com você de novo. Prazer é nosso. Pois é, quero muito entender, antes de mais nada, se na sua percepção a gente fez um bom negócio. Para alguns, sim. Para os investidores, fizemos bons negócios. Para o país, contratamos um grande volume de investimentos, como você reportou. Estimativas dão conta de 65 bilhões de reais. São contratos que começam desde o ano de 2026 até do ano de 2031. Usinas termoelétricas, usinas hidrelétricas que vão ser expandidas, as termoelétricas novas, existentes, grande volume de investimentos. A pergunta é o que sobra para o usuário, para além do investidor, não é? O usuário vai pagar uma conta elevada. E então a gente precisa avaliar que legado nós temos desse leilão e que aprendizado podemos ter para fazer melhor no futuro. Queria até entender um pouco mais, e você tem falado sobre isso, da gente correr o risco de tentar carregar o futuro, mas acabando carregando o passado. Eu queria entender um pouco mais o que você quer dizer com isso, quando a gente olha para esse cenário e acaba carregando o passado com essa preocupação aí. Tivemos a contratação de usinas que já estão implantadas, ativos brownfield, como a gente chama, usinas existentes, que são necessárias para o futuro do atendimento do sistema. A gente tem evidências, e essa é a leitura do governo, através do Plano de Adaptação a Mudanças Climáticas, que nós temos vulnerabilidades importantes, variabilidade nas afluências e dependemos muito da participação das hidrelétricas que ainda dominam a nossa matriz elétrica. Ou seja, ninguém quer correr o risco quando a chuva vier num volume diferente daquilo que a gente planejava ou precisava. Temos várias dessas usinas já implantadas no país, não fazia sentido abrir mão delas quando a leitura é de que elas vão se fazer necessárias. Então, há um lado positivo na contratação do passado, mas a pergunta é por quanto tempo nós precisamos dessas usinas termoelétricas e quais são os tipos de usinas termoelétricas que fazem parte do nosso futuro. E, nesse sentido, nós temos alguma contratação que não parece alinhada com o que a gente gostaria. Por exemplo, nós, inclusive, temos termoelétricas a carvão que estão sendo recontratadas por períodos longos, por períodos de 10 anos, e até, inclusive, com influência na contratação até o ano de 2045, 2046. Perfeito. Outro ponto também, Joísa, para a gente falar, até queria entender um pouco da sua percepção, se o modelo atual que a gente tem de leilões incentiva como um todo um avanço tecnológico ou não, se a gente ainda continua preso a esse passado, se a gente continua perpetuando tecnologias de que já são muito antigas. Excelente pergunta. O leilão, através dos contratos de longo prazo, permite acessar recursos, financiamento e viabilizar investimentos importantes. Mas, a partir de certo ponto, as tecnologias se tornam competitivas, ganham mercado. E aí, então, nós, com contratos muito longos, acabamos penalizando o consumidor com preços mais altos. Os preços dessa potência que está sendo contratada hoje vão ser reajustados pelo IPCA por todo o período da duração dos contratos. E há um conjunto de novas tecnologias que estão mais à frente, fazem parte até de um futuro muito próximo. O governo está prestes a fazer um leilão de contratação de capacidade a partir de armazenamento, baterias. Ao mesmo tempo em que nós vamos fazer essa contratação do futuro, e já temos investido, por exemplo, até na resposta da demanda, que é um recurso importante para a indústria, estamos nos amarrando, talvez excessivamente, a algumas dessas termoelétricas já existentes, que fazem parte do nosso passado. Até queria aproveitar se, na sua avaliação, esses leilões podem criar até uma espécie de distorções, olhando com relação à concorrência no setor elétrico especificamente. Claro que sim, porque o Brasil ele adotou, desde o início desse século, um modelo que faz a contratação de longo prazo. Primeiro era de energia e tinha uma necessidade de entregar a potência também, só que a potência não era um problema.
Agora, a gente tem energia ganhando o mercado através de múltiplas formas, então o governo está complementando esta contratação através de leilões de reserva de capacidade. Agora, precisamos, sim, caminhar para preços que permitam aos agentes, aos investidores, aos consumidores, a entender melhor como é que esse futuro se desenha para que eles respondam. Ou seja, quando a gente tem preço alto, novos investimentos são atraídos e esses investimentos, quando chegam ao mercado, eles permitem alcançar preços mais baixos. Quando a gente tem contratos muito longos, esses preços mais baixos não chegam para o consumidor. Qual que é o caminho que você enxerga diante desse cenário, Joísa? Gostaríamos que nos próximos leilões de contratação de capacidade o governo fizesse reflexões desse tipo e tentasse avaliar outros mecanismos para contratar flexibilidade e, eventualmente, prazos mais curtos, prazos escalonados, elementos que permitam a dinâmica do mercado atender melhor às necessidades de um setor e de uma economia em transformação. Perfeito. Olhando para esse cenário, você enxerga que é possível a gente começar a caminhar já para pensar nesse cenário ou não? O que aconteceu, por exemplo, no ano passado já foi um exemplo de que vai ser difícil. A gente nunca pode desistir. Temos inteligência, inspiração, tanto daqui, as empresas que atuam aqui, várias delas são parceiras ou, enfim, inclusive se relacionam com outras empresas fora do Brasil, que já experimentaram avanços nos mercados. Então, a inspiração que vem de fora, adaptada para os nossos problemas, certamente tem capacidade de nos dar respostas oportunas para os problemas. O que a gente quer? Energia segura, energia confiável, que esteja alinhada a esse processo de descarbonização, caiba no bolso das pessoas e garanta retornos para as empresas que investem e para aquelas outras que consomem. E já aproveito para perguntar também, Joísa, até que ponto essas decisões, talvez políticas, acabam se sobrepondo a decisões técnicas nesses leilões? Essa pergunta é boa. Uma evidência que a gente tem quanto mais passado, provavelmente temos mais evidência das influências políticas no setor. Essa contratação que eu estava falando, essa contratação do passado, ela mostra que existem grupos que se articulam muito para garantir retornos para investimentos que eventualmente já foram, inclusive, amortizados. O discurso da segurança energética, por exemplo, está sendo usado para justificar ineficiências na sua avaliação? De certo modo, sim. De certo modo, sim. O que a gente tem muito a celebrar aqui. Primeiro, essa contratação de capacidade ela é necessária, como você mesmo falou, esse leilão estava atrasado, ele caminha na direção de novas formas de contratação. A gente vamos conseguir viabilizar investimentos em expansão de hidrelétricas. Hidrelétrica é uma parte importante da nossa matriz e deve continuar sendo assim. Ela é ambientalmente amigável. Então, investimentos do futuro sinalizando, estão sendo sinalizados com esse leilão, estão sendo garantidos. Mas a gente precisa, sim, ter capacidade de entender como contratar as diferentes tecnologias, garantindo talvez o mínimo que elas precisem para operar, e não o máximo, e não retornos excessivos que podem estar, por exemplo, vindo aí para algumas dessas tecnologias ou dessas plantas do passado. Muito bem, Joísa Dutra, nossa colunista do CNN Infra. Obrigada mais uma vez pela conversa e bom trabalho por aí. Obrigada, Muriel. Obrigada. Abraço. Tchau.